Sejam bem-vindos a mais um programa Histórias que Escolhemos. Aqui nesse programa a gente conta histórias de mudanças de vida, de grandes desafios, grandes sonhos conquistados. E hoje, junto com a minha parceira Evelyn, vamos conversar um pouquinho mais contando a nossa história. Sim, nós vamos trocar ideias, lembrar de como nós começamos. Então, nos siga no canal, nos siga no Instagram. Se você ainda não conhece o Histórias que Escolhemos, está vendo pela primeira vez, vai no YouTube, ativa o sininho, começa a nos seguir, dá um curtir e vamos lá que tem muita história boa. Evelyn, Olha a só. gente sempre começa o programa falando um pouquinho do convidado. Hoje somos nós, não tem muito o que falar. Mas o objetivo do programa hoje, ele veio com uma... Eu acho que a gente estava precisando trazer um pouco da história, histórias que escolhemos, nesse ano que passou, né? Que afinal tanta coisa mudou. Mudou bastante coisa. Nós crescemos muito, o programa cresceu muito, nós crescemos, evoluímos, vamos por assim, né? Sim. Nós evoluímos como programa, evoluímos como pessoa, profissão, tudo mudou, né? Muita Mudou coisa. muito e trouxemos muita gente boa, muita coisa legal. Eu acho que foi um ano que a gente tem muito que agradecer, não é? Sim, com certeza. Antes de fazer esse programa, eu estava refletindo um pouquinho sobre esse trabalho nosso e eu percebi assim, a gente começou ali no sofá de casa, né, aquela coisa mais... Começou, na verdade, no banco, na escola, esperando nossos filhos, né, que ali já rolava Histórias que Escolhemos, mas depois ali no sofá de casa, a gente começou nós mesmos gravar o Sim. programa, péssimo, aquelas mas maravilhoso, né, bastante... Só que eram nós duas apenas, né? Sim. E aí, quando a gente vai para um estúdio, tudo certinho, a gente começa a trazer convidados. E eu fiquei muito feliz quando eu parei para analisar um pouco do tempo desse programa, da questão dos convidados que vieram, né? E eu achei interessante, assim, foram histórias maravilhosas. Toda vez que senta alguém com a gente na mesa, são histórias que mexe com a gente. E eu sei que mexe também com quem assiste, o pessoal comenta, às vezes você cruza com o pessoal, poxa, gostei daquele convidado. Então é tão legal isso. Mas o mais marcante para mim é que assim vai consolidando ainda mais a história que eu escolhi contar. Eu acho que é o mesmo com você. Com certeza. E você sabe que no caminho vindo, eu estava pensando, né? Nossa, que legal, a gente vai contar de novo, mas assim, diferente. Porque eu vim trazendo lembranças, puxando, né, na minha cabeça o que foi acontecendo. E veio uma lembrança de uma das nossas gravações no sofá da sala, onde o Ozzy passa atrás do sofá. Então, assim, era uma coisa muito nós, não é? Era uma coisa muito nós. Era uma coisa, assim, tão a gente, que, tipo, a gente conversava, a gente trocava ideia, dava risada, o gato passava, uma vez passava o Oz nas costas, outra vez passava a Amy no pé. Você lembra disso? E a gente dava risada e ainda segurava, e o microfone era um microfone daqueles, né? Que a gente... simples. Viu? Era uma coisa tão assim, mas era a gente, é de verdade. A evolução do programa, o trazer convidados, foram pessoas próximas, as primeiras pessoas, todas, né? Mas assim, próximas, pessoas queridas, que a gente trouxe de carinho, né? Trouxe de carinho mesmo. Então, tudo isso é uma coisa que é muito nós, é muito a nossa cara. E a nossa evolução no trabalho também, as escolhas que nós fizemos, tudo isso é gostoso de contar, né? É. Emociona, né? Emociona a gente Demais. falar que foi acontecendo uma coisa e outra, e a gente vê que tem mais gente que tem essa mesma vivência, né? Sim. Não é? Que tem a sua história para contar, que escolheu uma história para Isso. contar, né? Eu acho que o grande marco da nossa história de vida foi a mudança de carreira, a mudança de estilo de trabalho. Esse é o grande marco, que é onde trouxe histórias que escolhemos. Escolhemos isso para ficar mais tempo com nossos filhos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, esse projeto também tomava um tempo. Mas ele traz uma leveza, porque eu acho que a hora que a gente está aqui sentado e conversa com alguém, ou mesmo quando a gente conversa entre si, esse ganho que traz, né? A gente parece que a gente valida as conquistas, valida a dor, porque tem coisas que a gente, às vezes, né, comenta algo que a gente não está muito bem, que acontece. Sim. Ninguém aqui é perfeito e está na melhor vida, né? Só que hoje as escolhas permitem momentos melhores
para nós. E quando a gente senta e conversa com um convidado que também conta Uhum. coisas que ele passou, uma história às vezes difícil, mas que ele Superou, superou e escolheu contar uma história diferente, parece que reforça de novo na nossa mente aquilo que nós fizemos. É. Porque nem sempre foi flores, Não. não é? E não é assim também. Tem hora que a gente fala, ai meu Deus, e agora, né? Para que lado que eu vou, que caminho que eu vou? Mas a gente escolheu por algum motivo, por um motivo especial. No nosso caso, foi pelos nossos filhos, Sim. pela nossa família. Nós escolhemos a nossa família. Sim. Colocamos eles em primeiro lugar. Outras histórias, como a gente já escutou, escolheu, de repente, o estudo. Enfim, cada um teve a sua motivação, né? E tudo é válido. Tudo é válido, exatamente. Tudo é válido. Crescer é válido, né? Essa busca por crescimento, por melhorar, enfim, tudo, né? É muito gostoso a gente escutar isso, saber que cada um tem aquela vontadinha, né, de mudar, e isso leva para outra pessoa, porque às vezes a pessoa não tem vontade, mas não tem a mesma coragem, tem um pouco de medo, que o medo é normal. Você né? falou no medo agora, né? O medo, ele tá norteando o tempo todo, Sim. né? A nossa mente, a nossa vida, nosso comportamento, porque sempre tem aquela questão, vou tomar uma decisão, mas vem sempre o mais. Mas e se? Né? Então, mesmo quando eu saio do CLT para empreender, e é lógico que o medo tomou conta total. É que assim, é diferente você deixar que o medo domine, outra coisa é você sentir medo. Eu li esses dias num livro, achei tão interessante, você não pode invalidar o que você sente. Independente do sentimento que for. Ninguém tá dizendo para você não sinta isso. Não. O sentir é um direito seu. Mas o ponto é como é que você permite que isso domine você. Exatamente. Quando é um sentimento ruim, por exemplo, o medo então vai dominar, você não vai tomar, não vai dar um passo. Você não vai ter uma atitude além, porque você sempre está recuado. E se a gente for pesar sempre os pós, os contras, muitas das vezes você vai olhar aquela situação, é muito mais fácil ficar no que está tranquilo e acomodado, porque a gente fala assim, trocar o certo pelo duvidoso. O certo é muito cômodo e tá tranquilo. Só que se você por dentro tem aquela questão, tá, mas e se eu fosse além? E o medo te assume seu comportamento, você não toma nenhuma decisão. Agora me veio uma fala da Adriana, da Dribix, em uma das entrevistas que ela fez com a gente, onde ela fala que o medo, ou o fundo do poço, não é o fundo do poço, eu não me lembro ao certo, mas ela fala assim que o lugar que a gente tá, o acômodo, enfim, ela fala que é quentinho, alguma coisa assim, ela fala assim, é quentinho, mas não é o melhor lugar, que você tem que levantar a cabeça, que você tem que sair dali, não pode ficar no mesmo lugar o tempo todo, e que você tem que se movimentar para conseguir melhor, para conseguir mais, para sair do lugar. Porque a gente se acomoda, né? E é gostoso mesmo ficar sempre no mesmo lugar. Tranquilo, não tem a mudança. Você está seguro, né? Você está seguro. Ali onde você está é o lugar que você domina, né? Então, de repente, está seguro. Você tem vontade de fazer mais, mas tá bom ali. E ali você fica. E esse é o ponto, né? Porque assim, eu tenho vontade de fazer mais. Aí você fica se limitando, né? Exatamente. E aí eu acho que fica muito perto, é uma linha tênue da frustração. Porque tem muito isso, né? Às vezes a gente vê pessoas que criticam o que a gente faz, às vezes, né? Que é normal a gente lidar, às vezes, com pessoa que critica. E aí tem uma frase que sempre fala, né? Quem te critica é porque ele tá abaixo. Você não recebe crítica de quem está acima, né? Mas por quê? Porque eu não fiz, eu tô incomodado porque você fez. Sim, isso acontece muito, né? Sim. E às vezes o que aconteceu ali foi só o quê? Acomodou, né? Ou deixou o medo, né, prevalecer. E eu não arrisquei, eu não fui além. E eu não falo só de mudança de trabalho, de você arriscar, abandone o seu trabalho e vá atrás do seu sonho. Não é isso. Eu falo em qualquer aspecto da vida, né? De você querer, eu vou estudar. A gente vê relatos aí de pessoas hoje na terceira idade indo para faculdade. Fazendo coisas, nossa. Que era um sonho e que agora eu vou me permitir. Aprender uma língua diferente. Exato. Não é? Viajar. Quer dizer, a pessoa não pôde viajar, mas hoje ela tem condição. Tem muito grupo, né, hoje de terceira idade, que o pessoal vai. Que vai, e é tão legal. Faz várias viagens no ano. Então, é você se permitir, né? Acho que esse é o grande ponto. E essa questão do permitir, foi nesse ano que foi passando, muita coisa aconteceu conosco, né? Com certeza. Então, assim, eu lembro que quando a gente conversou da mudança de trabalho, você estava entrando numa área que até então você conhecia por causa do seu marido. Porque a sua área era outra, né? A beleza dos cabelos e tal. E aí você conhecia muito bem essa área pelos olhos do marido. E agora você está totalmente
imersa nisso. E aí a gente, olha só como é, né? Eu comecei com uma coisa, já fui galgando outra, e aí você vai assim, é uma escadinha, né? Você vai subindo, subindo, subindo. E aí, assim, do design de interiores, eu já fui fazendo paisagismo, porque é uma coisa que engata na outra, e é uma delícia, é um encantamento. Perfeito. Então, você vai criando outras oportunidades. Então, assim, foi um ano de total aprendizado, de crescimento profissional, de entrega. Eu posso dizer que o ano de 2025 foi um ano de entrega. Eu me entreguei à minha profissão. E é muito, muito gostoso, muito satisfatório. Exatamente. E esse ano vem outra, ainda mais, né, outras novidades, digamos assim, que vai com certeza trazer mais, fazer a gente crescer mais, porque eu já falei uma vez, vou falar de novo, eu não paro, eu não quero parar, é meu, acho que esse movimento. Isso é bom, isso é bom. Que aí vai levando, e até essa questão da mudança que você comentou, às vezes a gente está com um alvo. E às vezes dentro do seu trabalho, que foi o que aconteceu contigo, tem outras vertentes. Sim. Então, às vezes, poxa, tá, mas eu posso também por aqui, porque você vai agregando o conhecimento. Então, isso também é super importante, sim, né? Você em busca de algo que, poxa, isso aqui, eu pensei nisso aqui, mas agora eu tô aqui. E é bom demais. A minha mudança, ela veio também muito assim, né? Porque a minha área de atuação principal são os treinamentos de vendas e atendimento, que é o meu foco, workshop, treinamento, palestra, ok. E a mentoria, que eu acabo acompanhando as empresas. E isso norteia tudo. Histórias que escolhemos têm a ver com isso, porque afinal a gente vende essa ideia, a gente, né? Então a venda está em todos os aspectos. Mas esse ano que passou também, eu acabei, para quem pensou que só tinha saído do CLT para uma coisa, eu termino o ano com 3. Aí a pessoa fala, né? Nossa, não tá sem ter o que fazer. Acho que é isso. Quero mais energia, mais emoção. Mas é muito interessante. Eu nunca pensei que ao sair do CLT viriam projetos que, imagina, nunca passou na minha cabeça. E todos estão ligados à minha área de atuação. Mas, por exemplo, hoje a gente tem Histórias que Escolhemos, que virou um baita projeto. Sim. Então, assim, eu tenho a Marquela Mentoria, que é a minha grande paixão. Então, assim, eu tenho o Identidade Lucrativa, junto com a Tami, que é uma sócia, que também virou algo super, assim... são projetos que foram trazendo uma alegria ao executá-los. Então, não é cansativo. Não, E agora a papelaria. Aí você fala, gente, como assim, né? Então, assim, e tudo tá ligado, porque a papelaria é venda também o tempo todo, então é minha área. Hoje eu vejo que a papelaria, ela me traz ainda mais autoridade, porque se eu vou fazer uma mentoria com alguém que eu trabalho o aumento da sua produtividade, do seu lucro, eu tenho um know-how e prática, porque eu lido com isso também no meu dia a dia. Eu lidei a vida inteira trabalhando com vendas, mas hoje, tendo um negócio... Também, olha, peraí, eu tô, né, aplicando aquilo que eu ensino aos outros também dentro do meu negócio, né? Sim. Você tá vendo que funciona. Sim. Então, essa vivência é muito interessante, né? Isso é gostoso, nossa, faz toda a diferença, porque você vê o resultado daquilo que você prega, né? Você sabe que dá certo. Agora você tem certeza, né? Absoluta. Já não tinha dúvida antes, agora pronto. Agora e eu só assumi isso por justamente saber, por conhecer como trabalhar nisso, né? E é uma delícia a papelaria, né? A gente já tinha falado sobre isso antes, é papelaria afetiva, né? Ah lá, que linda. Linda! Já colocou aqui, Robson. É uma delícia, é uma delícia. O lugar é lindo. Ai, não tem nem o que falar, né? Sem palavras. Antes já era lindo quando era Andalase, e agora com o toque da Fernanda, então explode. Imagina. Tá muito bom, assim, eu falo que... É uma delícia. É lógico que hoje eu até vou aproveitar para conversar, essa semana foi antes de ontem, eu fiz alguns stories falando, tava faladeira, aquele dia eu coloquei a câmera, mandei bala, e olha que eu não sou de fazer isso. E aí, por que eu fiz, né? Muita gente... Quando vai conhecer a papelaria, eu mando uma mensagem parabenizando, a pessoa acha que eu deixei de ter a Marquela Mentoria. Então, a pessoa fala, então você não está dando mais consultoria, agora é a loja? Não, gente. A loja também é o meu trabalho. E até no Stories eu falei, né? Falei, gente, eu só consegui comprar uma papelaria porque a Marquela Mentoria tá muito bem. Tipo assim, por isso que deu certo. Mas, assim, brincadeiras à parte, é mais um projeto na minha vida. Então, assim, é mais uma conquista. Acho que eu nem vou colocar como projeto. É algo conquistado. Então, e eu tô super feliz, porque hoje nesse projeto eu tenho meu marido e meu filho
junto dele. Então, assim, de novo, volta lá no início. Ah, eu mudei algumas coisas na minha vida por causa da família. Hoje eu tenho mais um projeto com a minha família. Então, você entende como é Sim. gratificante para mim Não, ter essas com conquistas? certeza, porque de novo, como você disse, você trouxe para perto aquilo que tanto, né, a gente almeja, né, que é a É. nossa família, que é o que nos importa de verdade. Então, assim, o tempo todo a gente está em busca de aproximar, né, em busca de trazer para perto. E é o mais importante, é a nossa estrutura, o nosso pilar. Ai, Então, o não é a nosso, base. não é? O nosso pilar, a nossa base são eles. E eles perto, aí tudo Não tem flui, como, não né? é? Eu me sinto blindada, assim, falo, não, tô aqui, tá tudo Exatamente. certo, né? Então, a papelaria já abriu, já assumi desde o dia 8 de fevereiro, e o Miguel atuou, né? Tem atuado, e ele fica no caixa, gente. O meu filho é o caixa da empresa. Então, assim, tá sendo, no princípio, porque até me perguntaram no dia que teve um encontro lá, ô Fê, você treinou, né? O Miguel, você treinou? E eu não treinei. Ele simplesmente assumiu aquele posto e tô tocando. Então, aquilo para nós, eu falo, gente, pode ser um legado da família, de repente, mas olha o quanto eu tô agregando para o meu filho. E que se eu tivesse não tido a coragem ou feito o movimento, eu não estaria proporcionando isso para ele agora. Né? Então, olha como é importante a gente, lógico, ter sempre o pé no chão, fato. Todos os passos que a gente toma, assim, que a gente dá, a gente está sempre embasado. Então, é isso tudo muito, né, pede orientação, a gente tem toda uma consciência disso. Mas uma vez dado o passo, é porque a gente sentiu o chão mesmo. Então, eu falo, não, tem como, vamos. E com o Miguel ali, você fala, gente, que legal, né? Ele vem depois da escola, às vezes ele fica ali, ou no sábado tá lá, e super envolvido com o negócio. Então, assim, eu fico super tranquila de Uhum. ver como ele também entendeu que aquilo é dele. E que Sim, ele faz parte, ele é pertencente a isso. é o mundo dele, né? Ele tá vivendo o mundo dele. E isso é perfeito, é perfeito. E assim, não foi feito às cegas, Não, né? Foi feito um estudo em cima para entender o que você estava fazendo, né? O que a sua família estava fazendo. Vocês adquiriram um bem para a família, onde todos participam. Né? Vocês escolheram. Agora já não é mais uma história só sua, não, agora é né? do mundo. Agora é a história da sua família. Eu vi a história do livro, né? Que vocês começam a contar a história e tudo Sim, mais. Então agora você está contando a história da família Marquello. Olha na que lindo. Olha o papelaria. poder que tem Não, isso. é uma emoção gigante, assim, Não, com certeza, com muito. certeza. É lindo, né? E assim, voltando para Histórias que Escolhemos, a intenção do projeto, do programa, é o quê? Que as pessoas tragam as suas histórias, as histórias que elas escolheram com esse poder, com esse mesmo poder, né? Porque todo mundo tem. Tem uma história que te toca, que te traz emoção. Traz pra gente poder Sim, compartilhar, porque isso é tão lindo, tem tanto poder para o outro, faz tão bem contar, compartilhar. Eu acho que traz para a pessoa uma sensação de força, sabe? Uma força que dá para o outro. É um calor mesmo, né? sim. A pessoa se sente abraçada. E a inspiração, acho que o ponto principal é quando a gente fala Isso, isso, né? essa é a As histórias palavra. inspiram. Então, às vezes a pessoa tá ali, por exemplo, tem uma pessoa que segue o nosso canal, já falei dela aqui várias Uhum, vezes, e eu acho tão interessante quando ela me dá feedback de um programa que assistiu, que ela fala, poxa, sim, gostei do que a pessoa falou com respeito a isso. Então, aquilo para ela tá fazendo diferença, com está certeza. agregando algo a ela, né? E ela é uma pessoa que ela comenta mais diretamente, mas eu sei que tem outras pessoas que assistem e também vê. Então, saber que a gente está sendo usada, um canal Uhum, em que traz as pessoas a conhecer as histórias. E a partir do momento que você se inspira na história de alguém, você pode tomar uma decisão que pode ajudar e mudar a sua sim, vida. Mas, principalmente, eu acho que quando a pessoa senta aqui e ela conta a história dela alto, porque a gente faz ela pergunta, escuta. ela escuta e ela acho que valida. Aí que o orgulho acho que ainda é maior. Uhum, Sabe, da pessoa, porque às vezes a gente vive as nossas situações no automático, oportunidade, não, eu quero isso para mim, eu vou atrás, e é tranquilo, super normal. Mas quando você se escuta, eu acho que é aquela coisa de você olhar e falar, poxa, é eu sou diferente. grande, hein? Uhum, Como é eu sou boa, diferente. eu sou bom nisso, né? É Então, diferente. O escutar, você se escutar é diferente, né? Você dá poder para o que você está falando, sim, né? é isso Você mesmo. se dá poder, você se vê diferente. Porque
uma outra pessoa contar de você para você é legal, mas não tem a mesma força. Tem até várias experiências que a gente vê em livros de vários escritores falando a mesma coisa, que você tem que falar de você para você no espelho, você tem que se ouvir, se ver. E às vezes, eu lembro de um livro que eu li que ele falava para você contar para você no espelho como se você fosse a pessoa que você quer ser no futuro. Sim. Uma outra experiência perfeita, que é para você sentar numa poltrona, de frente para a poltrona vazia, e falar com aquela poltrona como se fosse o seu eu do futuro, o seu eu que você quer ser. Então, lá ele fala que é uma experiência do Elon Musk até, que é o eu dele do futuro, que ele fazia isso como se ele já fosse o ele de hoje. E todo dia ele conversava com aquela pessoa, nem que fosse 10 minutos. E ele escutava tudo que aquela pessoa, ele contava, e depois ele ouvia o que aquela pessoa falava para ele. Então, o que aquela pessoa que com sucesso falava para ele, sabe assim? Era uma troca. E aquilo, exatamente. Então, às vezes, a gente contando o nós e escutando o que a gente precisa, ou, né, contando a nossa história, você olha e fala, nossa, olha o que eu fiz hoje, olha quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto eu sou capaz. Porque às vezes vai passando mesmo. O dia passa, a gente faz tanta coisa que nem vê. Liga no botão automático, só vai. E sai, e vai desembestado, né? Não é assim? Bem você vai fazendo e agora que você vê, já fez tudo. E não dá atenção. Não dá atenção a detalhes pequenos que você fala, nossa, mas a hora que você para, que você se escuta, o tanto que você fez, você fala, poxa, parabéns, né? O tanto que você cresceu, de repente, fazer isso todo dia, não tenho tempo, não. No fim da semana, você fala, poxa, olha o quanto eu aprendi. Mas é um exercício diário, e isso é importante. É importante para a gente se ouvir, a gente se entender. E quando a gente vê que a pessoa conta aqui pra gente o que ela viveu, o que ela cresceu, o tanto que ela evoluiu, muitas vezes a gente vê que a pessoa se emociona. Sim. Porque ela tá validando de novo aquilo que ela, na época passou, ela só viveu. Mas agora ouvindo, ela fala, dá orgulho. Pois Você fala, gente, olha o que eu passei. Olha, não é? Né? Você vê, a gente daqui, olhando para a pessoa, a gente vê a lágrima, a gente vê o olho brilhando, Sim. a gente vê, e é muito gostoso participar disso. É emocionante. É muito gostoso. Falando em emoção, o programa foi evoluindo em vários aspectos. Né? A gente falou muito de convidados, da história como nos tocam, mas foi um programa que começou sem patrocínio algum. Sim, verdade. Era tem do que bolso, falar disso. Assim. Era suado. Tem que pagar tal coisa, tem que não sei o quê. E hoje a gente tem empresas tão importantes ao nosso lado, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sim, então, assim, a gente tem lá desde o início, desde que começou, fiel a gente, a Lotus Aromas, que é a Fátima. A Fátima, ela faz cheiros, home spray, perfume, né? Até perfume. Ela presenteou vários convidados nossos com perfume maravilhoso. Enfim, ela é muito impecável no que ela faz. Mas o que mais me toca na Fátima é o quanto ela acreditou em nós antes de a gente começar. Né? Porque foi uma coisa assim, a gente quer a princípio era um cheirinho do programa. E aí que era para nós duas. E aí ela, não, então eu vou fazer. Eu quero ser o convidado. E eu, como assim? E aí eu lembro que aconteceu de alguns programas eu não falar nada. E ela entrar em contato e falar assim, viu, você não vai gravar essa semana? Vou. Então, mas tem que pegar o presente para levar para o convidado. Gente, ela assumiu isso mesmo. Tanto que todos os episódios, até hoje, inclusive hoje, a gente vai gravar daqui a pouco, tem presente para o convidado. Então, a Lotus Aromas é um grande patrocinador nosso. Na verdade, eu coloco a Fátima como apoiadora. Apoiadora, né? Com certeza. É apoiadora do Histórias que Escolhemos. A gente agradece, aproveitar aqui para falar com a Fátima. Um beijo, né? Beijo. A gente é fã, né? Ela é demais, né? Além de ser uma excelente profissional, ela é uma excelente pessoa. Sim, então, vale a pena conhecer. Sim, com certeza. Beijo, Fátima. Obrigada. Outra pessoa que eu vou trazer aqui, depois você também vai falar de algumas, mas nessa corrida aí, né, pela Histórias que Escolhemos que foi passando, um dos patrocinadores que a gente tem, tá aqui a BP Piscinas, que é o meu cunhado e minha irmã, né? Eles entram mais agora na reta, né, do final do ano, mas foi muito engraçado, porque um dia conversando com ele, eu falei, viu, você tinha que patrocinar o programa.
E ele, eu tenho mesmo. Então, assim, e foi, é isso, então foi. Mas assim, para eles também, eles não são de Indaiatuba, né? Já estão aqui um tempo, já, a empresa está muito bem consolidada em Indaiatuba, mas acreditar num projeto, porque assim, é a confiança que essa pessoa coloca em um projeto que ela não está por perto. Né? Porque ele é desenvolvido por nós, é o nosso dia a dia, faz uma postagem, marca, sai aqui o logo, né, da pessoa. Mas assim, eu fico feliz de ter pessoas que trabalham bem, de caráter, como patrocinadores do programa. Sim, com certeza. Falei de 2 já, pode falar agora de 2. Agora eu vou falar de 2. E assim como a Lotus Aroma está com a gente desde o começo, Sim. a gente não pode deixar de falar da Grise, Sim. que também está com a gente desde o começo. Desde o início. Com as decorações. Então, desde o começo, quando a gente veio para o estúdio, a Grise acompanha as decorações. Então, sempre ela ajuda a escolher as peças com carinho, com bastante atenção. Sempre fala, mas isso aqui já foi, vamos pegar outra coisa. E sempre colabora, sempre ajuda. E na loja vem sempre peças novas, né? As peças são diferentes, escolhidas, nossa, impecável, irretocável. É irretocável. E ela tem esse cuidado de escolher uma por uma, me ajuda a escolher, a gente escolhe junto todas as vezes. Quando ela não tá, daí eu escolho sozinha, mas normalmente a gente escolhe junto porque ela gosta, é uma coisa que ela gosta de fazer. Então a Vanessa, a gente tem que agradecer bastante porque ela está com a gente também desde o princípio. E além da Vanessa, tem o escritório central. Sim. Que está com a gente também já tem um tempo, também é minha cunhada e meu cunhado, e assim, o escritório central, ele cresceu absurdamente, já tem uma história enorme, antiga, é impecável, não tenho o que falar do escritório, né? A ABP Piscinas deu uma baita declaração no dia que estava aqui, e assim, foi muito engraçado o dia que eles entraram como patrocinadores, porque eu conversei com a Melissa e tudo mais, e ela falou assim, como assim eu não vou, como é que fala? Eu não vou patrocinar a minha cunhadinha? Como assim? Lógico que eu vou, é um prazer, nossa, como que você não me falou antes? E aí eles vieram com muito, muito carinho, então assim, de verdade, para nós, é prazeroso estar do lado de pessoas com tanta força, com tanta... hombridade que fala, né? Com tanta hombridade e que, assim, acreditam no nosso projeto, acreditam na nossa história e que nos dão força também, né? Nos ajudam, porque nesse trabalho, não é todo mundo que, né? É um trabalho que exige mais cuidado, a gente... Viu? É a nossa história que a gente está contando e a história de outras pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é qualquer um que a gente quer colocar para patrocinar que depois some e, enfim. E caráter, tudo isso envolve. Então, assim, do nosso lado tem pessoas que a gente pode contar com certeza. E é isso que a gente quer agradecer. Agradecer essas pessoas de coração. Muito obrigada, que é mesmo maravilhoso. Eu me sinto acolhida e essa confiança depositada motiva mais ainda. Então, a gente agradece os patrocinadores por acreditarem no nosso projeto e fazerem parte do projeto. Afinal, são pessoas que a gente também admira muito as histórias deles. Então, tanto que já vieram contar. Falta a Grise vir aqui, que ainda não veio. E a Fátima, a gente tem que trazer a Fátima também. Ela logo tá aí também. Outro agradecimento, esse projeto, ele é do nosso coração. Sim. E a gente começou lá no sofá de casa, enfim, né? Mas ter um projeto em um estúdio... Ai, com certeza. Isso, tudo muda. Então eu tenho muito a agradecer ao Robson. Ele sabe disso, porque ele é lindo. Ele fez isso acontecer. Então, Robson, isso é pra você. Eu vou fazer agora um programa com o Robson. Com o Robson, com certeza. E com a Sofia também. Com a Sofia, linda. Vamos ver. Mas por que eu falo disso? Porque, assim, de olhar... O olhar dele foi além. Porque foi olhar a gente ali e falar, cara, vem pro estúdio. Sim. Né? E levar a gente pro estúdio, né? E aí, aquela coisa, a gente foi picado pelo bichinho e a gente não quis mais sair de estúdio. Então, agora, onde ele tá, a gente tá lá. Isso mesmo, a gente segue o Robson. A gente segue o Robson. Mas, assim, o mais importante da WT1 agora, que é a empresa que tá por trás disso tudo, a gente admira muito a imagem, o som. Então, hoje eu olho um vídeo nosso, a gente tem orgulho. Outra coisa que aconteceu no Histórias que Escolhemos, a gente tem vinheta. Vocês têm
noção que a gente tem uma vinheta? Que elas é assim, a gente né? tem tudo A gente agora, tem né? vinheta, A gente tá a muito gente tem chique, bate né? pronto. Então, assim, os cortes que são feitos, que vem o material pra gente fazer os cortes, que envia-se para os convidados, tudo com muita qualidade. Então, Sim. uma qualidade de vídeo e E, som. viu? E deu coragem pra gente, né? Deu. Deu coragem, você não acha? A gente melhorou muito. Muito. Porque a gente sentiu mais esse retorno, né? Uhum. Coragem até pra fazer coisa nova, né? Ai, que coisa agora. Você não acha? O quê? Mês que vem tem coisa nova. Ah, é verdade. A Evelyn tá dando spoiler. Gente, é verdade. Nossa, eu tinha até esquecido. Ela tá com coisa nova. Eu tô Então. papelaria. A outra coisa que eu tenho que lembrar, antes de falar da novidade. Isso aqui, Verdade. isso aqui também foi algo... Gente, vocês têm Impecável. noção que a gente tem um trabalho. card? Ah, Ó, cadê? É Onde que aparece? Ele é da nossa marca aqui, ó. Isso. Quem faz isso aqui é a Andressa, que é uma Maravilhosa. fã do programa. Maravilhosa. E ela é especialista em papelaria criativa. Linda. A Vanessa, o que você entregar para ela, ela faz. É a Anca, né, que é o nome. Ela vem como patrocinadora logo, é que ela tá em... Ela teve um bebezinho, então ela ainda não tá com muita linda. demanda, podendo ter muita demanda. Mas logo o logo dela vem aqui, ó. Isso mesmo. Porque ela também é uma baita parceira do programa. E o rótulo da água, a gente tem a água com o nosso rótulo também. Vou pegar. Então, assim, hoje eu tô me achando mesmo. Acho que tá. Dá pra Olha ver? lá. Ó. Ele ficou um pouco apagadinho, mas depois se colocar aqui, acho que vai aparecer. Mas a gente coloca Bem lindo. foto lá, tudo. Tudo. Então, assim, isso parece bobo, mas é cada conquista. E saber que alguém ouviu a ideia e falou: não, vamos fazer. Vamos fazer. A ideia do rótulo da água foi ela quem deu. Não É, foi? foi. Foi ela quem deu. Foi sim. Eu lembro que ela falou, e água? É. Né? É que eu Foi já bem faço legal. aquela mentoria. Ah, E então que ela faz a lembrou. minha. Tá lá, viu? Ela lembrou. Lembrou. Como que histórias que escolhemos não tem? Tem, é isso Mas aí. é isso mesmo. E ela, o cuidado, o bloco, a gente tem um bloco. Isso. Que histórias que escolhemos, Deus. afinal, para a pessoa fazer anotações. Então, assim, Enfim. tudo feito pela Anca, Pela Anca lá. que é a Andressa. Muito legal. Olha, Enfim, é isso, hoje né? era isso que a gente Rendeu, queria né? compartilhar, as conquistas. E tudo Acho que tem mais. muito. Daqui 6 meses a gente faz um de novo. É. E vamos contar a novidade, Evelyn? Qual que é a novidade? Novidade, mês que vem. Conta. Pode? Pode, Ai. pode. Mês que vem a gente tá ao vivo. Ah, já Tem pensou? noção? Mês que vem, nossa, não posso dar uma gafe, hein? Ah, não vai ter corte para me segurar. Até parece. Mas é uma experiência diferente. De novo, a WT1 abraçou essa ideia. Então, a partir de março, a gente começa a ter episódios ao vivo. E no horário, né, mais à noitinha, a gente vai passar as informações depois. O programa vai estar repaginado. Vai ter tá tem repaginado. quadros agora, a gente está gravando com quadros, então muita coisa legal. Sim. Te convido a continuar seguindo ou encaminhar para as pessoas para que venham Isso. seguir e quem sabe você contar a sua história também. Exatamente. Vem conversar com a gente aqui, sentar na mesa para contar a sua história para nós. Show. Até mais. Até.